lá. Neste exemplo, vamos implementar uma função de alarme para o relógio apresentado aí anteriormente. Para tal, vamos fazer o uso da interrupção externa External Interrupt Line 17. Vamos lá. Muito bem, voltamos à nossa CubeIDE. Então, nós vamos agora à pasta do exemplo 22, já que aqui não utilizaremos a nossa ferramenta gráfica para esse exemplo. Então, vamos na nossa pasta de exemplos, buscar então o exemplo 22. Só existe então o arquivo main.c. Vamos copiar o conteúdo e colar lá na nossa ferramenta. Vamos agora analisar o funcionamento dessa aplicação. Bom, é muito similar, né, à aplicação anterior, com exceção que agora nós temos aí um estado a mais, que é o estado para ajuste do horário de alarme. Se a gente descer mais um pouquinho aqui também, tudo muito similar. Agora, na nossa máquina de estado, então, nós temos aqui um novo estado, que é o estado de ajuste de alarme. Tá? Então, quando a gente digitar o caractere 3, nós vamos para o estado de ajuste do alarme. Os demais estados são iguais, né? Como a gente apresentou na videoaula anterior, para leitura da hora e data, para ajuste de hora e data, e agora nós temos o estado para ajuste do alarme. Essa parte inicial é muito similar ao ajuste de hora e data. Então, nós enviamos a mensagem para o usuário digitar a hora e a data nesse formato. Ele faz a leitura, né, desses caracteres e ele distribui os caracteres, né, converte esses caracteres para números inteiros e distribui para cada um dos membros das estruturas de data e da estrutura de time, de tempo. Bom, o que é feito agora? Ok, com essa estrutura de data e de tempo, nós convertemos, né, para o valor em Unix Epoch. Muito bem. Agora, esse valor ele tem que ser registrado dentro dos registradores de alarme. Para fazer o funcionamento, né, do nosso alarme, olha o que a gente fez. A gente desabilita a proteção de gravação, a gente chama a função de alarme7 e passa para o RTC o nosso Epoch Time. Até agora, muito bem. Agora vem algumas coisas novas aqui, que a gente tem aí das nossas funções internas da biblioteca Low Layer para o RTC. Nós precisamos, então, nesse momento, limpar qualquer flag que possa existir de alarme e habilitar a interrupção, porque o alarme é uma interrupção. Habilitar a interrupção de alarme para o periférico RTC. Feito isso, o alarme, ele utiliza, esse é um conceito muito interessante, ele utiliza uma das interrupções, uma das linhas de interrupções externas. Se a gente lembrar de algumas videoaulas atrás, quando nós mostramos interrupções externas, a gente tinha, naquele momento, a visão aqui da linha 0 até a linha 15, que eram as linhas tradicionais para os pinos, para os 16 pinos que a gente pode ter aí conectados através de um multiplexador às linhas de interrupção externa. Porém, nós temos mais algumas linhas de interrupção, nesse caso 4 linhas, a 16, 17, 18 e 19, para o nosso microcontrolador. Olha que interessante. E no caso do RTC, o RTC ele está anexado internamente à linha 17. Então, nós temos que chamar a função de habilitação de interrupção externa, baseado aqui na biblioteca Low Layer, e passar a linha número 17. E configurar. No caso do RTC, essa interrupção ela vai ser gerada na borda de subida. Na borda de subida, tá, da linha 17. Vamos setar uma prioridade bem baixinha para esse alarme, né? Eu vou setar aqui a prioridade F. Muito bem. E vamos habilitar o Write Protection para o RTC. É isso que a gente precisa configurar. Depois a gente passa por mensagem, né, para o usuário a hora configurada e a data para o alarme. E quando o alarme acontece, é gerada uma interrupção. E olha onde que está sendo tratada essa interrupção.
Vamos descer aqui um pouquinho. Aqui a inicialização do RTC para a biblioteca low layer. Olha a quantidade de coisas que ele faz, né? Tem que se fazer alguns tratamentos a mais, então a gente tem que ter cuidado. Isso daqui eu acabei não mostrando na videoaula anterior, mas aqui teve que se fazer um ajuste adequado para inicialização da biblioteca low layer. Então vocês podem observar que eu tive que fazer aqui uma série de ajustes em relação à inicialização gerada automaticamente pelo CubeIDE. Tá? Então, esse é um ponto muito importante, a gente agora tem isso funcional, mas quando eu fiz a primeira geração pelo CubeIDE, eu tive alguns problemas aí no caminho. Então, o que a gente fez aqui? Né? A gente habilita os clocks para os registradores de power, para os registradores de backup. Tá? A gente habilita o acesso dos registradores de backup. Aqui eu fico aguardando a flag de power, a Active Flag está em standby. Se ela, por exemplo, estiver em standby, a gente tem que executar essas duas funções. O Clear Flag Standby e o aguarda sincronização da RTC. Se não, a gente habilita o oscilador de baixa velocidade e aguarda esse oscilador de baixa velocidade está pronto. Quando esse oscilador de baixa velocidade estiver pronto, então a gente chama a função de set RTC Clock Source para dizer que a fonte do relógio RTC é o oscilador externo. Habilitamos o RTC para low layer e fazemos essas inicializações. Olha quanta coisa aqui foi feita, muito importante, né? Eu usei tudo isso daqui na área de usuário, porque a geração de código automática não funcionou muito legal não, tá? Para o low layer. Então, eu tive que fazer alguns ajustes aqui nessa geração de códigos automáticas para poder estar utilizando o periférico RTC de forma funcional mesmo, aí, fazendo backup quando há uma queda de energia aí dos seus registradores de contagem, também mantendo aqui a alimentação da bateria externa para o funcionamento dele enquanto o equipamento está desenergizado. Então isso daqui é um ponto muito importante que eu acabei não mostrando na videoaula anterior, mas agora a gente faz esse parênteses aqui. Legal, isso já foi resolvido. Vamos descer. E aqui a nossa interrupção do alarme. Já existe uma handler, uma IRQ handler. Lembre-se, aqui nós vamos fazer o tratamento da interrupção oriunda do alarme gerado pelo RTC. Então ele vai gerar essa chamada do RTC Alarme IRQ Handler. Então aqui a gente verifica, né, se estiver habilitado a interrupção de alarme do RTC. A gente faz a limpeza da flag de alarmes. A gente aguarda a sincronização do RTC. E olha só o que nós vamos fazer. Nós vamos imprimir na serial a mensagem alarme, alarme, alarme. Então a gente vai imprimir essa mensagem na nossa serial. E depois nós vamos limpar a flag de interrupção da linha 17 para que numa eventual necessidade, né, no próximo ajuste de alarme, essa interrupção possa vir a acontecer. E é isso aí, vamos à nossa simulação agora da placa. Muito bem, eu vou compilar o projeto em Build All antes de transferir ele para a placa e a gente simular. E a gente vai observar aqui se a gente vai ter algum problema na compilação, 0 erros. Uma coisa muito interessante que eu já observei, que acho que vale a pena a gente mostrar aqui, porque pode acontecer o mesmo problema com vocês, é a gente compilar, por exemplo, essa aplicação ou a aplicação da videoaula anterior e a gente tem um erro informando que o tipo RTC init type def não existe, ele não encontrou esse tipo. Por que acontece isso, né? Eu estive observando, dependendo da situação, né? Em alguns casos, a gente vier aqui na nossa driver hall e o arquivo de inicialização, o arquivo de cabeçalho do RTC da low layer. Se a gente observar agora, nesse momento, a definição full
o Useful Low Layer Driver, ela foi selecionada. Isso é automático, isso é gerado automático pela ferramenta gráfica. E agora a gente pode observar como ela foi selecionada. O init type def foi criado. Se ela não estiver selecionada, ele vai desabilitar toda essa estrutura if que a gente tem aqui. Então esse cara foi habilitado, a estrutura TimeDef para o RTC também foi habilitada, entre outros. Tá? Para conseguir habilitar isso aí, o que eu fiz? Né? Eu já tive esse tipo de erro. Eu tenho que vir aqui no Device Configuration e simplesmente gerei novamente a configuração. Algum erro aconteceu, por exemplo, na hora de se gerar a configuração. Tá? Então, mais uma vez, só para a gente relembrar, aqui muito importante, né? Na hora da gente vir aqui e fazer o Project Manager, no Advanced Settings, a gente seleciona a opção Low Layer. Tá? Como eu havia comentado para vocês, ele não habilita a opção de Save. Eu vim aqui no Pinout, no periférico do RTC, eu ativei e desativei o Clock Source novamente aqui. As configurações eu mantive os padrões, tanto é que a interrupção do RTC para o alarme a gente criou na mão, né? Que a gente mostrou agora nessa videoaula, não precisou ser criado aqui. Mas é isso aí, simplesmente desativei e ativei de novo o Clock Source e salvei. Tá? Então, às vezes pode acontecer que sem querer nesse processo, né, ele pode muito bem vir aqui e desabilitar essa opção Full Low Layer Driver. E ele não vai criar esse data type, o init type def do RTC, e aí a gente vai ter erro de compilação. Então, eu só estou passando aqui para dar essa dica a vocês. Eu acho que é interessante, que pode acontecer esse tipo de problema quando vocês estiverem aí desenvolvendo. Então, vamos transferir a aplicação e fazer os testes aí na nossa placa. Muito bem, vou dar um reset. Bom, vamos então visualizar aqui a leitura da hora e data para ver se a hora e data ela permaneceu aí, né, com relação aí ao ajuste que a gente fez na videoaula anterior. Vou digitar aqui número 1. Legal, ele permaneceu e incrementou aí com a bateria o horário em relação ao que a gente tinha feito do ajuste no dia anterior, na videoaula anterior. Eu vou pegar agora, eu vou ajustar o alarme. Eu vou entrar com o novo horário para o alarme. Então, dia 16/7/2019, 6 horas. Eu vou colocar aqui 4 minutos e 30 segundos. Ok. Vamos visualizar para ver. Muito cuidado, tá? Na hora de digitar aqui, ó. Ele pode autocompletar e dar algum probleminha aí, tá? Então, vou digitar 1 aqui. Faltam alguns segundos para o alarme acontecer, tá? Mais uma vez, então... Daqui a pouco vai ser gerado automaticamente o alarme. Vamos observar se realmente ele vai gerar esse alarme às 6 horas, 4 minutos e 30 segundos. Atenção. E é isso aí. Vocês podem observar a mensagem de alarme gerada. Vou digitar 1 aqui para leitura e exatamente fez o alarme no horário desejado. Finalizamos a nossa videoaula. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.